Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, o presidente da República perdeu democraticamente a eleição. E agora o vitorioso é Luiz Inácio Lula da Silva. O que a gente espera? A gente espera que exista um governo de transição e que aquele que está deixando o cargo deixe um trabalho, uma continuidade, se é em bem do Brasil, se é em prol do Brasil, deixa uma continuidade para o próximo que vai assumir, pegar o bastão e fazer o melhor para o povo. Pelo menos deveria ser assim. O fato é que não é mais pelo bem da população, não é pela continuidade dos serviços públicos, não é pela continuidade do bem-estar. Eu fiquei consternado. Acabei de ler uma matéria do Metrópolis, são duas. Uma delas eu vou falar com você sobre essa questão da transição, da passagem de dados, ou será que o governo anterior tem alguma coisa para esconder? Será que ele viola ali o princípio da publicidade, da moralidade? Essa é uma matéria que eu vou falar com você. A outra matéria, a primeira-dama, que depois da eleição, tanto o Bolsonaro quanto os filhos e a primeira-dama estão sumidos, né? Caiu para menos de 10% o número de postagens e publicação. Mal está dando as orientações para os seus seguidores. E olha lá, gente, foi muita gente. Foram 58 milhões de pessoas que depositaram a confiança em Jair Messias Bolsonaro. O que se esperava é que ele continuasse exercendo a função de presidente e dialogando para o público que votou nele e também para o que não votou. Essa é a democracia. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Estou aqui com o site Metrópolis aberto. O que foi que aconteceu? E aqui eu fiquei assustado. O presidente Bolsonaro, a diretoria, a chefia do governo, mandou logo depois da eleição, depois do resultado, uma mensagem ao Palácio do Planalto pedindo para que eliminasse todos os arquivos dos computadores. Vou dar uma lida com você. Rodrigo Rangel foi quem escreveu no site Metrópolis, está aí para quem quiser compartilhar e acessar. Por suposta ameaça, computadores do Planalto foram apagados. Medida causa estranheza por ter sido adotada logo após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Olha só o que ele fala. Uma mensagem enviada logo após o segundo turno das eleições a funcionários da área de informática do Palácio do Planalto diz que o sistema de antivírus da rede da Presidência da República detectou uma ameaça e que, por isso, os computadores teriam que ser formatados, ou seja, teriam todo o seu conteúdo apagado. O aviso foi recebido com estranheza por alguns destinatários, especialmente por ter sido disparado dias depois da derrota eleitoral de Jair Bolsonaro. O motivo é óbvio, em razão de tal ameaça detectada, com a suposta necessidade de formatar os computadores, arquivos importantes poderiam ser deletados. A mensagem dizia que a ameaça seria um malware, ou seja, danificaria arquivos e o sistema operacional dos computadores. É o que afirmava ainda que, em alguns casos, os arquivos foram inclusive criptografados. De acordo com o texto disparado, para os funcionários do setor de informática, a orientação era para formatar os equipamentos e, em seguida, reinstalar o sistema operacional padrão das máquinas, ou seja, zerar tudo. Nada demais, acontecem ataques, acontecem tentativas de invasão, isso é normal, ninguém está livre de passar por isso, mas causa uma certa estranheza e uma certa comodidade que isso aconteça para que se elimine todos os arquivos, todos os dados dos computadores do Palácio do Planalto. Aqui há-se uma suspeita, e repito, simples suspeita, não estou acusando nada, mas há uma suspeita aqui de queima de arquivo. Há uma suspeita aqui de que o intuito é eliminar arquivos importantes que o novo governo não possa saber. Vamos lá, a gente precisa entender que numa democracia séria, numa democracia justa, o que se espera é que um governo
passe a bola para o outro, para tudo dar continuidade para o povo ter mais condições de vida. Ou seja, ter condições melhores, o welfare state, o estado de bem-estar da população. Ou seja, se a gente fosse um país sério, cada governante não trabalharia em próprios interesses. Ele sempre faria um trabalho para que o melhor ficasse para quem vai dar seguimento ao seu trabalho, sendo eleito ou não. E as pessoas estão vendo que isso não está acontecendo e estão aplaudindo isso, e estão comemorando isso, e estão achando que isso é normal. Mas não é normal. Sempre numa mudança abrupta dessa, sempre numa mudança tão hostil como essa, quem perde é o povo brasileiro. Não tem nem como negar isso. Outra matéria também me causou uma estranheza gigante. Não estranheza, me causa uma certa, vamos dizer assim, uma certa tristeza de ver os caminhos que os nossos gestores, que os nossos governantes estão tomando. Tanto o presidente da República quanto os que o rodeiam, inclusive a primeira-dama, têm um papel protocolar, ou seja, tem que ter uma postura diferente. Inclusive, dentro dessa postura, a gente tem sim que ter o respeito às instituições. Agora, uma matéria do Correio Brasiliense. Michele Bolsonaro compartilha um post em que pede o impeachment de Alexandre de Moraes. A primeira-dama compartilhou um vídeo em que o senador Luiz Carlos Reis critica as últimas decisões tomadas pelo ministro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, mulher do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou na última quinta-feira um vídeo do senador Luiz Carlos Reis criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Conheço o Luiz Carlos Reis, tá? Já fez live com a gente aqui no canal. Quando estive em Brasília, a gente já conversou com ele. Mas assim, a gente sabe que hoje existe um sistema de freios, contrapesos, e existe uma ala hoje que considera o Alexandre de Moraes uma pessoa que extrapolou os limites constitucionais, que violou alguns preceitos constitucionais, falando em censura, falando em algumas coisas nesse sentido. Outros já encaram o Alexandre de Moraes como um dos grandes responsáveis pelo reestabelecimento da democracia. O fato é o seguinte: não há outro motivo, não há razão de ser, senão provocar a balbúrdia, provocar a bagunça por parte da primeira-dama. E isso é feio, vindo de um cristão, porque essas manifestações aí, elas estão criando um certo caos no nosso Brasil. Se você parar para pensar, essas manifestações estão tirando vidas de pessoas, está atrapalhando muito a unificação do povo. Eles estão aí numa falsa esperança de que algo vai acontecer, de que alguém vai questionar as eleições, até de que alguém de outro país, dos Estados Unidos, vai vir aqui resolver alguma coisa. Tá pra lá Carla Zambelli, e isso é ridículo. Não vai acontecer. É simples, não vai acontecer. E essa balbúrdia tem um fim específico: barganha, troca, criar o caos. E isso a gente não pode aceitar. Eu acho que está na hora de todo mundo apaziguar os assuntos. Acho interessante. Um ponto aqui eu tenho que chamar a atenção para o Lula, para o Alckmin, que estão fazendo um governo de transição não pautado em ataques. Veja que Lula já está assumindo uma postura já de presidente, nem de futuro presidente. Mas hora nenhuma ele está destilando ataques, está proferindo ataques diretos ao governo Bolsonaro ou ao próprio Bolsonaro. Isso é um sinal de maturidade. O último discurso de Lula chamou a atenção, porque muitos, inclusive eu, pensavam que poderia vir um cidadão rancoroso, raivoso, um cidadão que encarou as piores atrocidades. Foi preso, perdeu a esposa, perdeu o neto, foi humilhado, foi massacrado
por mais da metade da população. E na volta, no primeiro discurso, veio com um tom de apaziguar, veio com um tom de renovar. E eu acho que você, cristão como eu, deveria pensar um pouco. Será que a gente agora não vai ter um governo de diálogo indo para o caminho certo? Coloca seu comentário para mim. Queria ver o seu posicionamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.